Fala pessoal, bom dia, boa tarde. Estamos indo pra casa ali, horário de almoço. Eu tinha falado aí no outro vídeo, né, do Onix aqui, que a gente está a bordo. Falei dos problemas e falei que ia fazer um vídeo, né, um vídeo comparativo com pequenas comparações, né, entre o Onix e o Virtus, Volkswagen Virtus. Eu elogiei pra caramba o Onix no vídeo anterior. Elogio nesse também porque é um carro de uma dirigibilidade muito boa. É um carro muito estável. Você entra em curvas, em rotatórias, você não sente a rolagem da carroceria, cara. A gente sabe aí que a plataforma MQB da Volkswagen é a mais segura do Brasil quando a questão é carro popular, né? Só que nesse detalhe eu acho o Onix melhor na curva, né? Em curvas, em rotatórias, eu acho o Onix melhor. Você sente menos o carro te jogando, sabe, pro lado. É muito estável. O Virtus é extremamente estável também. Porém, eu vejo essa pequena diferença. É um ponto a mais pro Onix aí. O Onix, ele te joga menos pros lados, né? Já em alta velocidade, eu acho que o Virtus ganha, cara. Por exemplo, o Onix, ele a 150, 160 por hora, você sente que tá forçando o veículo. No Virtus você não tem essa sensação. Você ali a 150, 160 por hora, você não tá com essa sensação de tá forçando o carro. Já o Onix, a essa velocidade, você tem essa sensação. Então, ponto pro Virtus. Arrancada, eu já vi o pessoal comentar aí: ah, mas no teste da revista 4 rodas o Onix levou a melhor, foi mais rápido, não sei o que. Cara, eu sou dono, né? Fui dono do Virtus, agora eu sou dono do Onix. O Virtus é melhor, o Virtus anda mais, o Virtus arranca melhor, o Virtus retoma melhor, o Virtus anda mais. Isso é fato, cara. Isso, já dirigi outros Onix, outros Virtus, e o Virtus, na minha opinião, sempre se sai melhor, tanto na questão 0 a 100 quanto na questão retomada. A retomada do Virtus é muito boa. Conforto, a gente ouve muito falar aí da suspensão da Volks, né? Ah, a Volks tem suspensão dura. Eu não acho. Eu acho a suspensão firme. E pra mim, uma suspensão firme não necessariamente ela é dura, sabe? Eu gostava do conforto do Virtus. Porém, o Onix é mais confortável. Em viagens longas, por exemplo, o banco do Onix não vai te cansar. O banco do Virtus vai te cansar um pouco. Então, o Onix é sim mais confortável. Estética, aí é uma questão bem pessoal, né? Já é uma coisa bem subjetiva, porque cada um vai ter a sua opinião, vai ter os seus gostos, as suas peculiaridades. Eu acho, cara, sinceramente, eu acho o Onix mais bonito. Porém, eu acho o Virtus mais presença, sabe? Aquele carro de presença, tu chega ali, pô, aquelas versões com aro 17 mesmo, ou com aro 18, né? É um carro de muita presença, cara. Porém, assim, a estética eu acho mais bonita a do Onix. Talvez até, quiçá, internamente. Tanto externa quanto internamente. A do Onix
é mais bonita. Ponto positivo, ponto extra pro Onix, né, nessa daí. Eu não vou falar da interna, da interna, eu falo assim do acabamento e tal, porque como eu já dei o ponto de internamente mais bonito pro Onix, então é no contexto geral, né? Painel, acho muito bonito esse painel do Onix, completinho, só que aquele painel do Volks, aquele painel é muito lindo, cara. É o mesmo da Amarok, aquele mesmo do Gol, até muda pouco ali, né? Eu acho muito bonito aquele painel, muito bonito. Então, o painel em si, assim, eu acho o do Virtus mais bonito. Outro ponto extra pro Virtus é a altura em relação ao solo. O Virtus é um pouco mais alto que o Onix, principalmente a frente ali, o para-choque do Virtus é mais alto, consideravelmente mais alto a frente ali. Raspa, eu nunca raspei a frente do meu. Já o Onix, você tem que ter cuidado em todo lugar, cara, porque raspa muito. O pessoal reclama muito que até da Tracker, né, que é uma proposta diferente, é um carro mais alto, e ela também raspa o bigodinho ali do para-choque. Então é um ponto extra pro Virtus. E agora vem a questão que pra mim é primordial nessa categoria, porque estamos falando de carros populares. Independente do preço aí, hoje em dia esses carros 0 km passam dos 100 mil, né, dos 100 mil reais, mas são carros populares, cara. Eu sei, gente, muitas pessoas aí não tem cacife, né, para comprar um carro desse 0 km, mas assim, no bem dizer, da classe média, são carros populares. Então essa questão que eu vou pontuar agora é extremamente importante, que é da manutenção. Cara, o Virtus, a manutenção do Virtus é muito tranquila, cara, muito tranquila. A coisa mais cara, eu peguei o carro usado, tá? Meu Virtus foi usado, oriundo de locadora. É uma coisa a se atentar, porque carro de locadora geralmente são carros judiados, né? São carros assim que o pessoal tá nem aí, né? Então peguei ele de segunda mão, oriundo de locadora. E o carro, cara, a manutenção é muito de boa. Eu tive que fazer a manutenção de 60 mil, eu tive que fazer a tal descarbonização, né? Não senti, assim, financeiramente falando, não senti, tipo, putz, muito caro. Não, entrou lá no orçamento que eu nem senti, cara. E a coisa mais cara que eu tive que trocar, e isso aí não é uma coisa corriqueira, é uma coisa difícil de dar problema, foi o comutador de ignição. O comutador de ignição deu problema, eu troquei na concessionária, paguei 700 e lá vai cacetada, quase 800 reais. Foi tipo o mais absurdo, sabe? Mas as demais coisas, a descarbonização dos bicos injetores, outros detalhezinhos como correia Poli-V, o tipo de manutenção assim que, cara, você não vai se esfolar, você não vai chorar quando olhar ali o orçamento. Diferentemente, cara, do Onix, que eu acho a manutenção do Onix, por ser um carro popular, muito cara. A manutenção do Onix é muito cara, cara. Como eu deixei bem especificado aí no vídeo anterior, eu tive problema com a correia dentada banhada a óleo, né? Peguei esse carro de segunda mão, com 57 mil, quase 58 mil, ele apresentou problema. E eu tive que fazer a substituição da correia, turbina, bomba de vácuo, e tudo muito caro, cara, muito caro. Mais caro do que os Volkswagen, mais caro do que seria no Virtus aí. A gente sabe que a correia banhada a óleo por si, ela já tem um valor, né, de manutenção mais elevado.
Volkswagen, o motor EA211, é correia dentada, porém não é banhada a óleo, né? O que facilita na manutenção. Mas eu acho que esse aí é o ponto chave, sabe? O ponto chave que quando você põe o pingo no i, sai mais em conta você pegar o Virtus. A manutenção do Onix é muito cara, cara. E como eu falei, estamos nos referindo a carros populares. Então você gastar R$12.400 na manutenção de um carro popular, porque teve que substituir essas peças, né, como turbina, bomba de vácuo e tal, é muito caro, né, para um veículo de proposta simples. Se não fosse essa questão, eu ficaria com o Onix. Mas quando chega nesse ponto de manutenção, o Virtus ganha, cara. E eu tô falando com propriedade, né? Porque antes do Onix eu tinha o Virtus e hoje eu tô aqui com o Onix. Sinto na pele aí todas as manutenções. É um carro muito gostoso, é um carro muito bom mesmo pro dia a dia, para viagens. Mas na somatória de tudo aí, quando chega nesse ponto, né, da manutenção, o Virtus ganha sim. Ó, radarzinho de 60, vamos dar uma arrancadinha aqui só. Ó o Uno aqui do nosso lado, ó. Pisei, 80, 90, 100, 110. E ó, cadê o Uno no retrovisor? É muito gostoso o carro turbo, né, cara? Ó, mais uma arrancadinha aqui, ó. 120, 130. Se tiver pista, cara, ele vai. Então, é um carro muito bom. É um carro excelente, sabe? Mas a questão da manutenção, não é todo mundo que vai ter o dinheiro de arrumar esse carro, cara. R$12.400 de uma hora para outra, assim. A minoria vai ter esse dinheiro, né? E como eu já havia dito, um carro de proposta simples, né, com uma manutenção tão cara assim, é complicado. E eu comparei, cara, eu detesto isso. O radar é 80, o cara já freou a 60 na faixa da esquerda, ó, 50 por hora. Cara, eu odeio isso, velho. A gente tá de carro turbo, a gente acelera e deixa esses palhaços aí pra trás. É 80, cara, é 80. O cara me freou a menos de 50 por hora. Deus o livre. Então, eu fiz essas comparações aí das manutenções, fazendo a manutenção do Virtus na concessionária. E do Onix não foi na concessionária, tá? Tem esse detalhe. Foi numa oficina especializada. Lá tem muitos Onix lá que chegaram com esses problemas. As peças são genuínas, mas é um valor abaixo, né, da concessionária. E o comparativo aí que eu fiz, falando inclusive da manutenção, eu levava o Virtus na concessionária. E o Onix é numa oficina especializada nesses motores e tal, mas lá não é concessionária Chevrolet, né? Lá é um valor um pouco mais em conta do que na Chevrolet. Então, se não fosse esse detalhe, sem dúvida eu ficaria, eu não vou dizer sem dúvida, mas sim, eu penderia para o Onix. Mas levando em consideração as manutenções, cara, aí eu sou obrigado, né, a pensar no meu bolso e a ir de Virtus. Tanto é que para um futuro aí não tão distante, eu vou voltar pro Virtus. Não sei se no final desse ano ou no início do ano que vem, mas eu vou voltar pro Virtus. E tô de olho aí no Virtus, no Exclusive, né? Ou Exclusive, no 1.4.
150 cavalos e 25,5 de torque. Então, pessoal, é isso. Esse foi o meu relato e esse aí é o meu comparativo entre Virtus e Onix. E vou dar um ganchinho a mais aqui e para concluir. Eu acho que o HB20 não entra nessa disputa aí. Eu acho o HB20 abaixo de Onix e de Virtus. E o Cronos, o Fiat Cronos, eu acho menos ainda. Eu rodei bastante com o Cronos. Na época eu tava morando em Brasília. E aí eu fazia muito trajeto Goiânia-Brasília, Brasília-Goiânia. E é um carro que não agradou, cara. Não me agradou. Então eu acho que o Cronos aí é bem abaixo também de Onix e Virtus. Beleza, galera? Um abraço aí a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.